Nosso cordial bom dia aos nossos irmãos. Um feliz sábado a todos. Estou sentindo os irmãos um pouquinho meio cansados, estão com preguiça. O sol tá bonito, né? Tá bom para lagartear hoje, né? Que bom que nós estamos aqui na casa de Deus, né, para ouvir a sua palavra. Isso é maravilhoso. Mas antes eu gostaria de reforçar os anúncios que foram dados, né? Lembrando que sábado que vem, na primeira hora, não esqueçamos disso, na primeira hora nós teremos então o culto com o pastor e teremos a Santa Ceia, ok? Que possamos nos organizar para estarmos aqui às 9 horas para realizar essa cerimônia, que é uma cerimônia fantástica, aonde nós reafirmamos os nossos votos com Deus. Amém? Então que nós possamos nos reorganizar. Eu gostaria de dizer aqui para os irmãos... Sim, nós já vamos falar. O Hernani está pedindo para os homens, só os homens, né, que fiquem 5 minutos após o culto para a gente trocar uma ideia, ok? Eu queria falar para os irmãos, algum tempo, do início do ano para cá, aconteceram muitas coisas na minha vida, né, particular, e eu pedi para o irmão Gilmar, e junto ao pastor, que me desse umas férias, né, que me deixasse um pouco de lado, e eu passei a responsabilidade da escola sabatina, no qual eu sou um dos líderes, né, eu deixei no encargo do Marlon, né, e o Marlon cuidou da escola sabatina até o dia de hoje, muito bem, agradeço muito ao irmão Marlon, mas eu quero anunciar aos irmãos que as minhas férias acabaram, né, o período de férias acabou e nós estamos de volta, e eu queria dizer aos meus irmãos líderes que nós estamos aí para nos ajudar, ok? Irmãos, essa semana, o irmão Gilmar, que é responsável pela escala de pregação da igreja, ele me mandou uma mensagem falando para mim assim: irmão, essa semana a escala de pregação está com a escola sabatina, né, o irmão pode pregar? Eu disse sim. Né, para mim, irmãos, é uma satisfação, é um prazer poder estar aqui no púlpito, não porque o irmão Emerson seja um exemplo para vocês. Isso eu quero deixar bem frisado. Não me tome como exemplo, certo? Eu estou aqui unicamente como um representante de Deus. Eu só venho aqui à frente, eu não sou exemplo para que ninguém siga, né? Eu falho, eu tenho os meus erros, eu tenho as minhas carências, né? Como todos nós temos, né? Mas é um prazer para mim porque eu não venho aqui falar do Emerson. Eu não venho falar da minha vida aqui. Quando eu subo ao púlpito, para mim é um prazer, uma satisfação, porque a gente abre a Bíblia, a gente abre a palavra de Deus. Então eu não falo de mim, eu falo de Deus. E para nós todos deveria ser um prazer falar sobre Deus. Certo? Que nós possamos manter isso em mente. Que toda vez que a gente for chamado para falar de Deus, que a gente possa ter prazer, ter alegria no coração. Certo? Nós precisamos, nos dias de hoje, nós precisamos, como o irmão Marlon comentou, nós precisamos ter um comprometimento mais com Deus, né? E dentro desse comprometimento, às vezes a gente dá uma deslizada, né? A gente dá uma relaxada. Então, é que nem eu estou dizendo para os irmãos, o meu período de férias acabou, né? Então, eu falo a mesma coisa para os irmãos. O nosso período de folga também acabou, né? Que nós possamos fazer um concerto com Deus na nossa vida, né? Fazer um pacto com Deus e organizar. Isso não acontece da noite para o dia, né? Nada, nenhuma transformação na nossa vida acontece da noite para o dia, né? As coisas elas vão sendo gradualmente. E isso é o que nossos irmãos falaram ali sobre reforma. A reforma é uma coisa que não acontece de hoje para amanhã. É uma caminhada. É um estilo no qual a gente determina estar ao lado de Deus, né, amar a Deus sobre todas as coisas, como o mandamento diz. Então a gente começa essa caminhada e a gente começa a se desprender, né, de alguns vícios, de algumas coisas que às vezes estão, né, nos afastando do nosso Deus. Então, que você faça um voto na sua vida, no seu coração.
cada um aqui é maduro o suficiente, que você, todos os dias, você coloque isso no altar na sua casa e você faça um concerto com Deus. Amém? Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Gênesis, no princípio. No livro de Gênesis, no capítulo 11. Vamos entrar na palavra de Deus nesse momento. Todos encontraram? Amém? Então, eu gostaria de pedir para o Marlon, nesse momento, colocar com as nossas Bíblias abertas o nosso hino inicial desse culto. Ao som da música, nos colocamos em pé com a palavra de Deus aberta. Rude cruz feriste, dela o dia fugir, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. A mensagem da cruz é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Veja a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, pois Jesus nela me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte na glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Amém? Eu convido nesse momento o irmão Gilmar, que vem até a frente,
e convido a igreja que aqueles que puderem se colocarem de joelhos e vamos falar com o nosso Pai do céu. Grande Deus, que habita nas alturas dos céus, louvado seja o teu nome e exaltado também. Nós aqui, na qualidade de teus filhos, nos prostramos diante de ti, na presença dos anjos, para que o Senhor nos aceite como somos nesta manhã. Amém. Querido Deus, também queremos entregar em tuas mãos as nossas deficiências, o nosso perdão, nossos pecados, e para que através de Jesus, a pessoa de Jesus, através do Espírito Santo e do sangue que derramou na cruz do Calvário, possa ser redimido em cada um de nós esse perdão. Amém. Querido Deus, obrigado pela tua presença desde a primeira hora que colocamos os pés aqui, pela presença dos anjos, mas também queremos, Pai, te pedir uma bênção especial para cada um aqui, para cada família aqui representada. Para cada irmão que aqui está, assim também aqueles que aqui não estão, como na pessoa do irmão José, está ali na sua casa junto com sua esposa, a irmã Vera. Ela tem uma deficiência física, precisa de saúde, mas que o Senhor possa também restaurar a sua família também. Pedimos também para os demais desta igreja. Cada um de nós temos as nossas famílias em particular, onde quer que esteja um deles, o Senhor possa fazer com que a tua presença esteja lá também. A presença dos anjos também, e também o método de cura que precisar cada um deles, o Senhor possa fazer com que cada um deles receba também. Nós também estamos aqui na tua presença para ouvir a tua voz através da tua palavra, e queremos ouvir, Pai, o que o Senhor tem preparado para nós. Use mais uma vez o irmão Emerson, que ele fala inspirado por ti, e através da palavra viva, possamos nós mais uma vez ter um encontro contigo. Nós te agradecemos por tudo, te agradecemos também pelas crianças que aqui estão, que o Senhor possa agir na vida de cada uma delas também, e não só nelas, como também nas pessoas que assim dirigem a educação cristã a cada uma delas. Nós oramos e te pedimos essas bênçãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, e fizemos a oração. Nós queremos agradecer imensamente a presença dos irmãos que receberam o chamado do Espírito Santo essa manhã para estar aqui na casa de Deus. Isso é maravilhoso. Também queremos saudar os nossos amigos que estão nos acompanhando através do Facebook, que nessa manhã você possa ter um encontro com Deus. Amém? Nós abrimos a palavra de Deus no princípio, no Gênesis, no capítulo 11, e nós vamos, você em casa também que está nos acompanhando através do Facebook, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 11, no versículo 27 e 28, para nós começarmos. Ok? Versículos 27 e 28. Eu quero fazer um pedido muito especial essa manhã, aos nossos irmãos que orem a partir de hoje, a partir desse momento. Vocês orem pela uma família de amigos nossos. O pai, ele acabou se ausentando agora da igreja, porque teve um amigo nosso de Taquari que perdeu a vida essa madrugada, né? Então, que vocês orem, né, pela família do Josi, né? Ele faleceu essa noite por problemas respiratórios, e quando foram fazer a intubação, o coração não resistiu. Ok? Orem pela família do Josi, então. Gênesis capítulo 11, versículo 27 e 28, diz assim: São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, a Naor e Harã. E Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Agora os irmãos pulem para o versículo 31 e 32. Tomou Tera Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua mulher,
mulher do seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Agora o versículo 1 do capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrei. Ok? Paramos por aqui. Queridos, aqui nós vemos a história de um personagem bem famoso da Bíblia, né? A história de quem? De quem? Abraão. Só que nesse momento ele não era ainda Abraão, né? Ele era Abrão, certo? Nós vemos aqui que ali nós vemos o seu pai, Tera, né? Com seus 3 filhos, Abrão, né? O seu filho, qual era o nome do segundo? Naor. Qual era o nome do terceiro? Harã, né? Então nós vemos um pai com seus 3 filhos, certo? Só que acontece um evento inicial nessa história que até nos dias de hoje não é um evento comum e não é um evento, como a gente pode dizer, um evento saudável, não é um evento que a gente espera. Quem é pai aqui sabe, segundo a natureza do pecado que a gente vive, não foi feito para um pai enterrar um filho, né? E o primeiro evento que nós vemos aqui, né, irmão Gilmar, nós vemos que Tera acaba sepultando um filho, né? Acaba ter por sepultar um filho. E isso é uma dor enorme. Quem é pai sabe disso. Porque não foi feito para ser assim, né? Pois bem, agora continuando a história, nós temos 3 cidades nessa história. 3 cidades. E uma dessas cidades carregava o nome do próprio filho que havia falecido, né? Qual era o filho que tinha falecido? Quem? Qual é o filho que faleceu em Ur dos Caldeus? A primeira cidade, eu já falei, Ur dos Caldeus. É o início, o princípio. Harã. Eles pararam, a Bíblia diz que eles pararam em Harã, né? Que carregava o nome do filho de Tera, um dos filhos de Tera, né? Pois bem, e a outra cidade? Qual é a outra cidade? Canaã. Canaã. Queridos, eu vou renomear essas cidades, tá? Eu vou renomear essas cidades. Ur dos Caldeus, Ur, ela era conhecida como uma cidade de impiedades, certo? Na Bíblia toda, Ur significava uma terra de impiedades, uma terra de pecados. No entanto, que Babilônia era instalada em Ur, né? E outros, né, impérios ímpios, idólatras, né, de prostituição se instalavam em Ur dos Caldeus. Ok? Então, a cidade Ur dos Caldeus eu vou nomear como uma terra de impiedade. A segunda terra que a Bíblia fala nessa história é sobre a terra de Harã, aonde Tera, com seus filhos, saíram na caminhada em direção a Canaã e eles pararam nessa cidade. Eles ficaram nessa cidade. Então, Harã eu vou nomear como a terra da frieza. Certo? E a terceira, Canaã, eu vou botar como terra da promessa. Ok? E nós vimos aqui então que a caminhada desse pai com seus filhos, ela já não começou bem. Primeiro porque um dos filhos falece nessa cidade. Ele perde um filho nessa cidade, né? E agora Tera então se levanta
um chamado de Deus com seus filhos e avançam. Só que aí ele tem uma segunda decepção. Qual é a decepção? O seu segundo filho, Naor, não quer sair de Ur, da terra da impiedade. Por quê? Por que você acha que Naor não quis sair? Porque Ur dos Caldeus, meus queridos, era conhecido como uma terra de avanço. E trazendo para os nossos dias de hoje, para nós hoje é normal, nós temos água encanada, temos luz elétrica, mas naquele tempo a gente sabe que não era assim. E Ur era uma cidade avançada. Naquela época, na época da história bíblica, eles já tinham água encanada. Era uma terra próspera, certo? Só que ao mesmo tempo dela ser próspera, ela era próspera em prostituição. Onde as pessoas buscavam prazeres, onde as pessoas buscavam, né, as suas vontades próprias, aonde existia adorações a outros deuses. E aqui a gente vai entender a diferença entre felicidade e prazer. E Ur proporcionava prazer, certo? Outra terra, outra nação que se estabeleceu em Ur foi o Egito, certo? Egito e Babilônia se estabeleciam em Ur. Então o que acontece? Esse filho, Naor, filho de Tera, ele quer ficar nessa cidade aonde ela proporciona prazer. E eu vou explicar para você qual é a diferença entre felicidade e prazer. Prazer é algo que você sente momentâneo. É uma felicidade momentânea, algo que você passa no momento. Não é algo que uma coisa sólida que você carrega na sua vida, no dia a dia. Exemplo, nós temos, conta-nos uma história de um jovem que estava estudando a Bíblia com um pastor nosso. Esse jovem tinha na faixa de uns 19 anos para 20 anos, e esse jovem ele começa a estudar a Bíblia. Mas era um jovem que estava acostumado a usar drogas, a usar álcool, né, a ir em festas, baladas. E isso proporciona o que para a gente? Prazer, né? Mas quando começava a clarear o dia, aquele jovem confessa num dos seus testemunhos, diz que quando começava a clarear o dia, o efeito do álcool começava a passar, o efeito da droga começava a passar, e diz que ele sentia um vazio tão grande dentro dele, ele sentia uma tristeza tão grande, né, que ele não sabia explicar. Então, você consegue entender agora o que é prazer. O prazer é algo que você tem no momento. Quando ele estava na balada, quando ele estava sob o efeito das drogas, sob o efeito do álcool, ele sentiu prazer. Ele sentiu algo, uma sensação agradável. Mas quando o efeito disso passou, ele sentiu tristeza. Ele sentiu vazio. O que é felicidade? Felicidade é quando a gente busca algo à noite e quando chega o amanhecer, aquilo não passa. Um exemplo disso é quando você chega à noite, você reúne a sua família para fazer um culto de louvor a Deus. A noite passa, o amanhecer chega e Deus não te abandonou. Deus não funciona como um efeito das drogas. Deus não é como o efeito das drogas. Ele não passa, ele continua. Então você acorda, e aquele jovem diz que quando começou a experimentar isso e começou a ir em vigílias, ele começou a sentir isso, que quando chegava o amanhã, aquele mesmo sentimento, aquela mesma coisa que ele tinha, não passava, não ia embora. Então, irmãos, isso é a diferença entre prazer e felicidade. Infelizmente, na história bíblica, nós vimos que Naor, filho de Tera, ele escolhe o prazer. Porque Deus havia feito um chamado. Deus havia pedido que ele saísse da terra deles e fosse a uma terra que ele mostraria. Então, queridos, outro exemplo disso, uma irmã nossa, do estado de São Paulo,
ela frequentava a classe de jovens, frequentava as vigílias, só que no coração dela, ela tinha vontade de frequentar baladas. E ela ia, mesmo estando na igreja. Ela ia, né? A gente pode esconder, eu posso esconder coisas de vocês, mas de Deus eu não posso esconder. E o que acontece? Ela escondia essa outra face, esse outro momento da vida dela, ela escondia dos irmãos da igreja. Mas de Deus ela não podia esconder. Então essa jovem, ela sai um dia, um sábado à noite, em vez de ir para uma classe de jovens, ela sai e vai para uma balada, porque era o desejo. Ela escolheu como Naor ficar nos prazeres, então ela escolhe então ir a essa balada. E quando ela pega um ônibus, poucos metros depois dela embarcar no ônibus, o ônibus é abordado por um assaltante armado com arma de fogo. E diz que, como sempre é explicado nos eventos, né, quando você é assaltado, você não pode reagir. E aconteceu um fato inusitado, porque quando aquele assaltante anuncia o assalto e puxa a sua arma, as pessoas dentro do ônibus entraram em pânico e começaram a correr, em vez de ficar quieta, começaram a correr. E naquele movimento, o assaltante se apavorou e deu um tiro. E com o tiro e toda aquela situação, o próprio assaltante também foge do local. Quem é que fica dentro do ônibus? A nossa irmã jovem, com um tiro na perna, sangrando no chão. E ela conta um testemunho dizendo que ela foi para o hospital, fizeram a cirurgia, retiraram a bala da perna dela, né, e ela tem uma cicatriz que ela carrega até hoje. E ela lembra disso até hoje. Ela disse que foi a escolha pelo prazer. Aquela cicatriz mostra a escolha que ela fez em busca do prazer, não da felicidade. Ok? Então, agora nós perdemos um segundo personagem. Um já tinha morrido na cidade de Ur. O segundo irmão agora resolve não sair de Ur. Mesmo com a perda do irmão, ele resolve ficar porque ele estava acostumado com os prazeres. Agora Tera e Abrão seguem viagem. Segue adiante. E você quer ver a confirmação do que nós vamos falar agora no próximo assunto? Abra sua Bíblia no livro de Atos e nós vamos ver a confirmação dessa história e do que vai acontecer agora no segundo episódio dessa história. Então agora nós saímos da terra da impiedade e vamos para a terra da frieza. Abra sua Bíblia no livro de Atos. E vamos ver a continuidade dessa história. Atos capítulo 7, versículo 2 a 4. Aqui no livro de Atos nós vemos um sermão partilhado por Estevão, confirmando a história que aconteceu lá no passado com Tera, Abraão e a sua família. Atos capítulo 7, versículo 2 até o versículo 4. E diz assim: Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte do seu pai, Deus trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Agora nós vamos ver um segundo episódio da terra. Nós conhecemos a terra da impiedade, Ur. Nós conhecemos Ur, conhecemos que era a terra do prazer, né? A terra da impiedade, onde existia adorações, existia prazer, existia muitas coisas. Agora nós vamos para a segunda terra, a terra da frieza. Lembra que na promessa que foi dado lá no início, em Ur dos caldeus, Deus disse que era para Tera com a sua família sair, com Abraão, e sair e ir para onde?
Canaã. E onde é que eles pararam aqui? Onde é que eles pararam aqui? Onde é que Estevão aqui, nesse sermão em Atos, está dizendo que eles pararam? Lembra que eu falei que tinha uma cidade com o mesmo nome do filho de Arão, de Tera, que havia falecido em Ur? Qual era essa terra? Arã. Então, o que acontece? Deus havia dito para eles, ó, você sai de Ur, da terra da impiedade, e vão para Canaã. Mas onde é que eles pararam? Em Arã. E ali em Arã acontece um fato. Ali Tera vem a falecer. Ali Tera vem a falecer. Queridos, às vezes, e muitas vezes, quando eu estava estudando, refletindo sobre esse sermão, uma vez eu já comentei com vocês que toda vez que você vai fazer um sermão, que você vai montar um sermão, que você vai falar da palavra de Deus para alguém, você primeiro tem que ser tocado e isso tem que servir para você. Você não tem que pregar para os outros, você tem que pregar para você mesmo. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu me refleti essa semana, sobre isso. Um dia, Deus convidou você para sair de Ur dos Caldeus. Um dia, Deus foi até você e fez um convite para que você saísse. E você aceitou esse convite, senão você não estaria aqui essa manhã. Certo? Você saiu do mundo, você saiu dos prazeres e você entrou no tanque batismal e aceitou a mensagem do Senhor, o chamado dele. Amém? Mas infelizmente, irmãos, nessa caminhada, muitas vezes nós somos como Abraão e como Tera. Deus fala para nós sairmos da terra da impiedade e irmos à terra prometida, Canaã. E no meio do caminho nós paramos. Nós nos batizamos, nós aceitamos o chamado de Deus, nós aceitamos isso com amor, com carinho, viemos aqui e falamos para Deus que aceitamos a Ele como nosso Pai, como nosso Redentor, como nosso Salvador, mas nessa caminhada nós esfriamos. Nós esfriamos. Nessa caminhada nós chegamos em Arã. Nós chegamos numa determinada parte do caminho e nós estacionamos. E como isso acontece? Como que isso acontece? Alguém pode me ajudar? Como que isso acontece? Por isso eu estou dizendo para vocês, e falei para vocês no início, eu não sou exemplo para ninguém, mas eu estou aqui como porta-voz falando o que Deus quer que eu fale nessa manhã. E eu estou falando o que Deus está falando, o que Deus quer nos ensinar nessa manhã, e quer ensinar a todos nós. Isso acontece, irmãos, nós aceitamos, saímos de Ur dos Caldeus, nos batizamos e hoje nós estamos aqui, somos cristãos. Mas na caminhada cristã, nós deixamos de orar, nós deixamos de fazer o culto com a nossa família, nós deixamos de ter um relacionamento com Deus e nós esfriamos. E nós esfriamos. Então, Deus em todo instante, Ele está nos chamando. Ele faz o chamado. Mas na caminhada que nós fizemos, chega um momento da nossa vida que nós acabamos estacionando. Tera e Abrão estacionaram em Arã. E algo chamativo nessa história, que me levou a refletir, é que muitas vezes o que nos faz estacionar é algo que aconteceu com a gente. Eu tenho certeza que Tera deve ter parado e pensado assim, o nome dessa cidade traz o nome do meu filho que morreu. E a dor, a ferida que ele carregou da perda de um filho no passado, isso fez com que ele estacionasse. Isso fez com que ele esfriasse. Querido, qual é o sentimento, o que está fazendo você esfriar hoje? Eu quero que você faça uma reflexão para você, eu estou fazendo para mim. Em qual ponto da minha vida eu estou esfriando? Eu abro um parênteses aqui e venho reforçar o apelo que o irmão Marlon fez na escola sabatina. E aí a gente começa a entender por que as coisas hoje na igreja não estão indo bem.
Por que que o nosso relacionamento entre irmãos, entre família de Cristo, não está indo bem? Sabe por quê? Porque nós estamos fazendo que nem Tera e Abrão. Nós aceitamos, saímos da terra dos caldeus, mas nós estacionamos em Harã. Nós perdemos a nossa identidade, e eu falo assim, irmãos, há 2 sábados atrás eu visitei uma igreja nossa, na cidade de Sapucaia, uma igreja que eu fui líder por muitos anos, e uma das pessoas que trabalhou comigo na liderança, ela disse assim, como o irmão faz falta? E eu disse, por quê? Porque naquela época a nossa igreja era fervorosa, nós tínhamos uma classe de adolescentes com quase 20 adolescentes, nós tínhamos uma classe de jovens com quase 50 jovens. E hoje, tu chega lá, é uma igreja fria. É uma igreja fria. Cadê os adolescentes? Cadê os jovens? Sabe? E eu me deparei com aquele cenário e vendo disputas de pessoas que, desculpa, irmãos, a sinceridade, mas pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus e disputando por cargos, disputando por posições dentro da igreja. Irmãos, eu me choquei, sentado na cadeira que nem a nossa irmã ali, no meio da igreja, eu me choquei antes do início do culto, eu me choquei ao ver uns jovens na frente da igreja, os jovens que restaram na frente da igreja para cantar louvores antes do início do sermão. Irmãos, eles puxaram música que parecia rock. Eu tremi. Você acha que Deus vai aceitar esse tipo de louvor? Eu conversei depois com a diretora de música. Só que a diretora de música é uma jovem que ela faz pouco tempo que ela está na igreja, faz 1 ano e meio mais ou menos. Ela não tem o conhecimento da palavra de Deus. E eu cheguei até o ancião da igreja e falei para ele, irmãos, você sabe por que o problema dessa irmã está fazendo isso? Ela não tem o conhecimento. E eu disse para ele, irmão, infelizmente, a falha é minha e sua. Porque nós que somos mais experientes na casa de Deus, nós que temos a verdade, que conhecemos a verdade, não estamos orientando nossos irmãos. Não estamos nos preocupando com eles. E aí a casa de Deus está se transformando no mundanismo, no Ur dos caldeus. Estão trazendo as suas vontades, os seus prazeres para dentro do altar de Deus. Isso me deu uma tristeza tão grande, irmãos. Me deu uma tristeza tão grande. E eu digo uma coisa para vocês. O inimigo de Deus, hoje, ele quer trazer você ao passado. A dor que você sofreu na infância, pelo um pai agressivo, a dor que você sentiu na sua infância, vendo um pai que traía a sua mãe, e você traz isso para hoje. Você não se desprendeu dessas coisas. E aí você traz hoje para dentro do seu casamento esses sentimentos, essas coisas ruins. Porque era assim no passado, meu pai era um homem duro, era um homem bravo, era um homem, né, desse jeito, e hoje eu trago isso para dentro da minha família. E Deus diz para nós que Ele quer fazer uma transformação. Vocês notam que aqui o que eu estou falando para vocês é uma caminhada. Quando Deus fez o chamado para Tera e Abrão e a sua família, Ele pediu que eles saíssem e caminhassem, que fossem em direção a Canaã. Que eles caminhassem, que eles fossem em direção, que eles crescessem, que eles apagassem o passado e que eles olhassem para o futuro, que eles olhassem para frente, para o que Deus havia prometido para eles. Para o que Deus tinha prometido e tinha falado para eles. Queridos, o que está atrapalhando você hoje? O que está prendendo você hoje em Harã? O que está fazendo você ser frio hoje? Você nota que tudo isso só acontece, irmãos, quando nós não buscamos a fonte da luz. A reforma dentro da igreja, ela só acontece porque ela é uma caminhada. É uma caminhada minha, íntima com Deus. É uma caminhada sua, íntima com Deus, não é coletivo.
É íntimo, é você e Deus. E Deus vai fazer a transformação na sua vida. Só que nós estamos parados em Ur dos Caldeus, olhando para o passado, estacionados, estagnados, olhando para os problemas do passado e não avançamos para o futuro. Não avançamos para Canaã. E a terceira terra, irmãos, que nós falamos é a terra da promessa. O que o Senhor Jesus nos prometeu quando Ele foi crucificado naquele madeiro, ressuscitou? O que Ele prometeu para nós? Qual foi a promessa que Ele fez para nós? Eu estou indo, mas eu estou indo para preparar um ambiente, um lugar muito melhor para você. Um lugar onde você vai se sentir bem, onde você não vai sentir mais tristeza, onde você não vai mais chorar, onde você não vai mais lembrar das coisas do passado, onde você vai ser feliz para sempre. Não pelo momento, você vai ser feliz para sempre. Que nós possamos, irmãos, não parar em Harã. Que nós não ficamos estagnados em Harã. Vamos avançar. Infelizmente, Tera faleceu em Harã. Tera se apegou à dor do passado, à perda de um filho. O filho que resolveu ficar nos prazeres. E Harã ficou ali. E ele morreu ali. Mas a promessa continuou com Abraão, né? E Deus disse para ele, não olhe para os defeitos, não olhe para aquilo que o seu pai fez. As coisas ruins que seu pai fez, ou que a sua mãe fez, ou que alguém fez na sua vida. Não olhe para essas coisas, avance. Avance, olhe para Deus e avance. Porque Deus é a felicidade. Eu quero encerrar essa mensagem dessa manhã com vocês no livro de Salmos. Salmos é um livro de poesia, é um livro de conforto, de alento e também de realidade. Salmos capítulo 87. Vai ser o último verso e nós vamos encerrar a mensagem desta manhã. Salmos 87, versículos 3 ao versículo 6. Todos acharam? Amém? Ok, vamos ler então. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe. Queridos, quando em toda a Bíblia, poeticamente falando, quando nós ouvirmos na Bíblia, poeticamente falando, a palavra Raabe, o nome Raabe, está se dirigindo ao Egito, certo? Então, dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe, de Babilônia, eis aí Filístia, Tiro e Etiópia. Lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá, este é aqueles que nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Queridos, aqui nós vemos no verso de Salmos, no capítulo 87, está falando de todas aquelas terras de Ur dos Caldeus. Lembra que eu falei no início? Todas aquelas nações que viviam em Ur dos Caldeus. Estávamos falando do Egito, de Babilônia, de todo aquele povo que se prostituía, que adoravam outros deuses, que buscavam prazeres e não a felicidade, né? Mas o que Salmos está querendo dizer para vocês, o que o Senhor está querendo dizer para você, é que você nasceu em Ur dos Caldeus. Eu nasci em Ur dos Caldeus. Mas você não precisa ficar lá. Você não precisa ficar lá. E um dia você aceitou o chamado. Então você saiu de Ur dos Caldeus. Amém? Que bom que você está aqui nesta manhã. Porque você saiu de Ur dos Caldeus. Você saiu
dessa confusão. Mas que nessa caminhada, irmãos, a gente não pare em Harã. Que nessa caminhada a gente não esfrie. Que a gente continue olhando para Canaã. Que a gente continue visualizando Canaã todos os dias no nosso lar. Na comunhão que a gente tem com Deus. Muitas vezes, que nem eu falei para vocês, o que nos esfria é a falta de comunhão que nós temos com Deus. Nós buscamos prazer no celular, nós buscamos prazer numa televisão em casa, nós buscamos prazer em algo que eu gosto de fazer, né? Que eu gosto de praticar, mas eu não busco um relacionamento com Deus. Então que a gente possa sair de Harã, que a gente passe por Harã, mas a gente só passe por ela, que a gente saia dela. Se a gente estiver estagnado em Harã, vamos orar a Deus hoje. E vamos pedir que Deus nos dê força para a gente prosseguir. Para a gente olhar para a terra prometida que Deus prometeu para nós. Para que a gente possa visualizar. Nós vivemos nesse mundo. Nós precisamos viver nesse mundo. Precisamos sobreviver ainda nesse mundo. Mas que a gente não tire o nosso coração e o nosso pensamento da Canaã. Amém? Esse é o desejo do meu coração para mim e para todos nós. Eu pedi para o irmão Marlon escolher uma música bonita, referente ao que nós falamos nessa manhã. E nesse momento nós vamos cantar essa música para encerramento da nossa mensagem. Para o céu, contar as estrelas, olha para o mar, conta os grãos da areia, assim será tua descendência, assim será tua herança, assim será tua descendência, assim será tua herança, ouça minha voz. Ouça minha voz. Deus um dia falou isso para Abraão, e agora ele fala para você: olha para o céu, olha para o céu, conta as estrelas, olha para o mar, conta os grãos de areia, assim
será tua descendência assim, será tua herança assim, será tua descendência assim, será tua herança. Ouça minha voz. Ouça minha voz. E o Senhor escolheu você. Eu te escolhi para ser bênção, através de ti farei nação forte, santa, e em ti serão benditas sobre a terra as famílias. Eu te escolhi, eu te escolhi. Eu te escolhi para ser bênção, através de ti farei nação forte, santa, e em ti serão benditas sobre a terra as famílias. Eu te escolhi, eu te escolhi, eu te escolhi para ser bênção, através de ti farei nação forte, santa, e em ti serão benditas sobre a terra as famílias. Eu te escolhi, eu te escolhi. Como a música falou, né? Deus escolheu cada um de nós que está aqui nessa manhã. Amém? Deus escolheu eu, Deus escolheu cada um de vocês. Não importa aonde você esteve, não importa aonde você está, não importa se você parou, começou a caminhada cristã e parou em Harã. Deus está convidando você a levantar e continuar avançando. Que você leve isso para a sua vida. O inimigo, ele quer te derrubar. Ele quer fazer você ficar em Harã. Ele quer que você morra em Harã. Que você possa fazer como Abraão. Saber que você foi escolhido por Deus, com seus defeitos, com as suas qualidades. Deus escolheu cada um de nós. E Ele quer nos usar assim. Usar cada um de nós. Amém? Feche seus olhos. Bendito Deus, muito obrigado, Pai, porque nesta manhã de sábado, o Senhor esteve conosco. Obrigado porque através da Tua palavra, através da Bíblia, nós podemos ouvir, Pai, os conselhos que o Senhor deu para nós. Que nós possamos, Pai, sair daqui, mesmo desanimados, mesmo enfraquecidos, que nós venhamos sair daqui e venhamos nos dobrar nossos joelhos perante Ti no nosso lar. É fácil nós sermos cristãos aqui na igreja, é fácil nós nos mostrarmos cristãos aqui nos sábados e cada culto da igreja. Mas o Senhor quer que a nossa caminhada seja diária no nosso lar, no nosso trabalho, na escola onde nós estudamos, por onde nós andamos. Que nós venhamos, Pai, a colocar essa confiança em Ti. Que nós venhamos a nos desapegar das coisas que nos prenderam do passado. E que nesse momento nós possamos criar uma história nova contigo, olhando para a terra prometida para Canaã. Faz de nós, Pai, servos Teus, instrumentos aqui nessa terra. Transforma, Pai, faz de nós a reforma que é necessária, para que nós possamos levantar a bandeira de Jesus Cristo e possamos pregar e falar às pessoas que o fim está chegando. Nos prepara,
É em nome de Cristo que nós pedimos. Amém. Um bom restante de sábado a todos.